Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda ao Desperta Arc de hoje. Eu sou Yasmine Weissheimer e aqui você aprende a despertar um arquiteto empreendedor dentro de você, para que você consiga se tornar um arquiteto 10K. E o tema do nosso Desperta Arc de hoje é o obstáculo que te faz desistir. Já que estamos na segunda-feira, já vamos aproveitar e acabar com esse obstáculo, tomar consciência daquilo que a gente precisa perceber dentro de nós, para que a gente realmente consiga despertar e acabar com qualquer possibilidade que nos impeça de empreender. Afinal de contas, por conta da gente não aprender nada na faculdade sobre empreendedorismo e por a gente passar por uma faculdade onde a gente é muito cobrado, muito criticado, muito se autocobrado também, não somente externamente, mas também internamente a gente passa por esse processo. Afinal de contas, nós trabalhamos com criação, né? A gente cria ambientes, cria lugares e é sempre muito desafiador quando se trata da criação, né? Afinal de contas, tudo tem que sair de dentro de nós e para isso a gente tem que estar bem. A gente tem que estar bem com nós mesmos, a gente tem que estar bem com o externo que nos rodeia e a gente tem que nos fortalecer constantemente. E hoje nós vamos falar de um obstáculo que, ao meu ver, é o que mais faz o arquiteto parar. Em muitos casos, desistir das suas carreiras. Eu, particularmente, já passei por isso diversas vezes e tenho que estar constantemente me policiando para que esse obstáculo não pare a minha carreira profissional, para que esse obstáculo não me desanime, não me tire do meu foco, do meu eixo. Como eu sempre falo, né, empreender na arquitetura é de fato algo muito solitário. Nós não temos muitas vezes com quem compartilhar nossa trajetória. Colegas de profissão é algo que a gente acaba criando muito pouco laço, pelo fato de que a gente sempre pensa que estamos lidando com uma concorrência, né? Diferente de muitas profissões onde sim os profissionais se ajudam, dificilmente quando a gente tem um amigo arquiteto na mesma cidade, a gente evita ao máximo conversar com ele sobre a nossa carreira, sobre as nossas dúvidas, sobre os nossos anseios, porque a gente tem um certo afastamento e pensa, mas aquela pessoa é meu concorrente. E tá tudo bem a gente sentir esse receio, essa dúvida, né? Então, por esse motivo, inclusive, que nasceu esse Instagram, que nasceu o Desperta Arc, pra gente poder compartilhar um pouquinho um com o outro, poder se ajudar para que a carreira da arquitetura se torne algo mais leve. Eu vejo e eu recebo de muitos profissionais o quanto a carreira de arquiteto é algo pesado, é algo difícil, é algo que a gente passa por muitas dificuldades internas, por muitos desafios. E quando a gente não tem alguém para compartilhar e para observar que o outro também passa pelo que eu passo, né? Fica muito mais fácil quando eu entendo que o meu colega também sente o receio que eu sinto. E é por isso que a gente está aqui todos os dias às 8 da manhã para falar um pouquinho sobre isso. Sobre tudo aquilo que te impede definitivamente de ter sucesso e para você despertar, para você virar essa chavezinha interna que hoje está te impedindo de ter o seu escritório, está te impedindo de crescer, de alcançar grandes resultados, tá certo? E o fato é que empreender não é algo simples, também não é algo fácil, também não é algo tão difícil assim, não é tão impossível assim, apesar de muitas vezes parecer. Só que quando a gente consegue se blindar emocionalmente, tudo fica mais fácil, né? Quando a gente consegue entender o porquê que a gente está aqui realizando esse trabalho, por que a gente está realizando determinadas ações, o porquê delas, né? Eu falei recentemente numa live sobre como bombar o seu Instagram. Quando você entende
o porquê você está fazendo a sua rede social, fica muito mais fácil você estar lá todos os dias realizando aquelas atividades. Concorda comigo? E é da mesma forma que a gente precisa blindar a nossa mente. É da mesma forma, né? A gente tem que cuidar para quem a gente dá o poder de intervir na nossa vida. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque muitas vezes uma palavra que a gente escuta, um conselho que alguém nos dá, faz com que coloque simplesmente em jogo e em dúvida tudo aquilo que a gente estava obstinado a fazer. Né? Vamos ver se alguém aqui se identifica com o que eu vou falar. Você vai lá, pensa uma ideia, algo que você vai realizar, e aí você fica super motivado, e aí você começa a organizar, começa a planejar, e vai lá e conta para uma pessoa próxima de você. E aquela pessoa simplesmente vem e joga um balde de água fria em cima de você. E aí toda aquela motivação que você tinha, que você tava lá para realizar aquela tarefa, aquela atividade, aquela inovação, você simplesmente desiste ou perde todo aquele ânimo que você tinha por um conselho que você ouviu. Só que eu sempre digo, nunca escute conselhos de quem nunca construiu nada. Porque é muito fácil a gente apontar o dedo pro outro e criticar. Ah, isso não vai dar certo. Isso não funciona. Mas que bobagem. Por que você vai fazer isso agora? É muito fácil a gente apontar o dedo pro outro. E é muito fácil pessoas que não têm a menor noção do que a gente faz, não têm a menor noção de como o nosso mercado se comporta, não têm a menor noção como a gente vive, simplesmente chega e dá um conselho. E isso serve inclusive pra gente, né? A gente tem que ter cuidado com os conselhos que a gente fica aí dando para as pessoas, porque muitas vezes a gente pode estar desencorajando ela de realizar um grande sonho. E as pessoas fazem isso com nós constantemente. Eu diria que quase diariamente. Então, aquela pessoa que não tem a sua vida, aquela pessoa que não tem um negócio, aquela pessoa que não empreende, aquela pessoa que não está no campo de batalha diariamente com o seu negócio também, ela não vai ser uma pessoa para te dar um conselho. Ela não vai ser. Porque ela tá lá no emprego dela, muito seguro, né? Trabalhando numa empresa ou trabalhando num serviço público. Essa pessoa não tem a menor noção de como é o seu dia a dia. E se porventura ela tentou empreender e não deu certo, aí sim que ela vai criticar ainda mais. Só que é ela com as experiências dela. Não significa que você vai passar pelos mesmos problemas e pelas mesmas dificuldades. Talvez você nunca passe por nada parecido, porque o seu olhar é diferente do dela. O simples fato de você estar empreendendo e ela não, já torna vocês pessoas completamente diferentes. Quem aqui já ouviu uma crítica dessas que eu acabei de falar? Coloca aqui pra mim. E aí eu sempre digo que um dos nossos maiores vilões dentro da nossa própria vida é o nosso auto-julgamento. A gente sempre acha, né, por exemplo, que o nosso projeto não tá bom o suficiente. A gente nunca acha que nós somos bons o bastante. A gente sente vergonha de fazer um vídeo. A gente não posta na rede social porque a gente fica pensando: ai, mas é ridículo isso que eu vou fazer. Ah, mas isso aí todo mundo já faz. Isso aí todo mundo já fez. O que será que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso? O que as pessoas vão pensar se eu falar sobre isso? Por que você não vai lá e faz um concurso público? Vai empreender nesse país pra quê? Instável do jeito que é, você tá até ficando louco. A gente tem essa fala interna, tanto nossa quanto dos outros, né? Algo que a gente escuta muito também: o mercado está cheio de arquitetos. Não tem espaço para mim. Eu falo isso para mim e para tornar isso ainda mais difícil, eu escuto do outro também. E isso faz com que a gente passe a viver uma batalha interna.
né? A gente fica guerreando com a gente mesmo. E isso nos faz perder muita energia. Muita energia. Aos poucos a gente vai perdendo o gosto pela profissão, o gosto pela carreira. Isso é muito ruim. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem muita dificuldade para delegar, né? Você aí tem dificuldade para delegar? Delegar é contratar alguém para te ajudar, passar para algum outro profissional realizar aquela tarefa que você iria realizar, para que você possa dar foco em outras coisas, né? Foco em outra área no seu escritório. Quando a gente tem uma autocrítica muito interna, um autojulgamento, uma cobrança interna muito grande, a gente não consegue nem passar para outra pessoa fazer aquilo que a gente iria fazer. Por quê? Porque a gente não consegue nem aceitar que a gente pode fazer bem. Como é que eu vou aceitar que o outro possa fazer melhor do que eu? Não existe essa possibilidade. E isso acaba nos sobrecarregando de uma maneira tão grande que nos impede de crescer. Então observa como esse auto-julgamento, né, essa autocrítica interna, ela é tão grande que ela interfere em todas as áreas da nossa vida e principalmente na nossa carreira como arquitetos. Olha que interessante, né? Ontem mesmo eu estava falando sobre se arrumar, né? Sobre se preocupar com a nossa imagem. Porque isso tudo não é à toa, gente. Não é simplesmente uma questão de status social, uma questão de querer aparecer algo. É a gente se fortalecer. É a gente... Porque a nossa própria imagem, ela nos diz muito mais do que qualquer palavra que a gente possa falar para nós mesmos. Quando a gente se olha no espelho e se sente bem com o que a gente vê, a gente passa a se sentir bem também. Isso nos fortalece para um momento difícil, isso nos fortalece para uma crítica que a gente recebe de alguém. Normalmente a crítica vem assim de qualquer jeito, né? Sem a pessoa sequer se preocupar com o quanto ela vai estar nos agredindo ou nos prejudicando com aquelas palavras. Ela simplesmente vem e joga em cima da gente aquela crítica. E tem algo que agrava ainda mais, e aí é o obstáculo que eu quero falar hoje, algo que piora tudo isso que eu acabei de falar, que é o julgamento das pessoas que a gente mais ama, né? Porque uma coisa é eu escutar o conselho, a crítica de um cliente, até de um amigo, de uma pessoa que não é diretamente tão importante. Agora, quando a gente escuta uma crítica de alguém que a gente ama, do pai, da mãe, de um irmão, de um tio, do esposo, do namorado, da namorada, aí o buraco é mais embaixo, né? Aí o buraco é mais embaixo, porque aí a gente verdadeiramente valoriza aquela crítica, a gente verdadeiramente dá valor para aquilo. E a gente tem que aprender a entender o que verdadeiramente é uma crítica construtiva e o que verdadeiramente é apenas o reflexo do outro sobre nós. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo, incluindo nós, temos as nossas dificuldades, né? A gente tem as nossas crenças limitantes, que é tudo aquilo que a gente aprendeu desde quando é criança até quando a gente vira adulto. Por exemplo, né, uma crença limitante muito comum é: o dinheiro é algo ruim, né? A gente cresce muitas das vezes ouvindo dos nossos pais que dinheiro é ruim, que dinheiro afasta as pessoas, que dinheiro prejudica, que a pessoa fica rica e ela não valoriza mais ninguém. A gente cresce ouvindo crenças sobre dinheiro, né? Crenças, por exemplo, sobre empreender. Ah, porque se você tiver o seu negócio, você nunca vai ter tempo. Você não vai ter tempo para a família, você vai trabalhar igual um escravo e não vai ter uma vida boa no futuro, porque vai ficar trabalhando, e aí vai ficar velho e não vai ter aproveitado a sua vida. Tudo isso que a gente escuta, gente, são crenças limitantes. Esse é o nome para isso. É tudo aquilo que plantaram uma sementinha na nossa cabeça e hoje se tornou uma verdade, né? Então, na escola, eu reprovei na escola, eu escuto que eu sou burra,
que eu não tenho capacidade, que eu sou muito lento, que eu não consigo passar num vestibular, numa prova, que eu não sou capaz. Tudo isso são coisas que plantam na nossa cabeça, mas não necessariamente somos nós. Na maioria das vezes não é nosso, gente. A gente não nasce com isso. Porque se eu cresci, né? Observa só, se você cresceu, fez arquitetura, você ama... Ui! Saltou longe meu celular. Pensa comigo. Espero que ele não caia de novo. Pensa comigo. Você se formou em arquitetura, você escolheu arquitetura. Você escolheu essa profissão. Você ama o que você faz. Certo? Você gosta do que você está fazendo. Você tem sucesso com o que você está fazendo. Né? E ter sucesso não é somente me preocupar em ganhar muito dinheiro. Ah, eu não alcancei ainda os 10k. Ok, mas você está no caminho. Né? O resultado vai acontecer. E aí você faz o que você gosta, você tem resultados com isso, você tá feliz com isso, como consequência você tá ganhando grana com isso, tá podendo ter uma vida melhor, porque o dinheiro ele é bom, ele nos permite ajudar quem a gente ama, ele nos permite realizar um sonho, ele nos permite trabalhar menos, ele nos permite tanta coisa boa. Por que eu vou valorizar tanto a crença que alguém plantou em mim? Não faz sentido nenhum eu dar valor para essa crença. E cada um tem as suas crenças, cada um vem com as suas crenças de família. Não é nem algo negativo que a pessoa está fazendo, não, é simplesmente a programação que ela recebeu, né? Os aprendizados que ela teve durante a vida toda dela. Mas você pode ter algo diferente, você pode viver diferente. Você não precisa conviver com essa crença, dessa pessoa, né? A gente sempre tem que tentar blindar. Eu sempre gosto de fazer um exercício que é, quando eu escuto uma crítica de alguém, a crença de alguém, eu me pergunto, isso verdadeiramente é o que eu acredito? Isso realmente faz parte da Yasmine? A Yasmine realmente acha que isso tá certo? Quando eu paro para fazer essa reflexão, na maioria das vezes eu percebo que é somente o outro trazendo a própria frustração dele para cima de mim. Porque todo mundo tem as nossas frustrações, gente. Eu tenho as minhas, você tem as suas, as crenças, as dificuldades, as barreiras. Todo mundo tem as suas, é natural. Só que a maioria das pessoas joga isso para cima da gente, as suas próprias. Então, eu encontro muitas pessoas, por exemplo, que trabalham em uma profissão que não gostam. É muito mais comum, gente, ver pessoas que trabalham em profissões que não gostam do que pessoas que gostam do que fazem. Por incrível que pareça. É até triste ouvir isso, mas é verdade. Tem muitas pessoas que simplesmente trabalham para ganhar dinheiro, para se sustentar e para viver. Tem pessoas como nós que trabalham para ganhar dinheiro, claro, mas porque amam o que fazem. E aí essa pessoa frustrada que faz algo que não gosta, quando ela enxerga alguém que é feliz no que faz e que ainda por cima ganha dinheiro com isso, causa um incômodo tão grande, mas tão grande, que essa pessoa transforma aquilo que ela enxerga em uma raiva interna. Por que cargas d'água aquela pessoa consegue ser tão feliz na profissão e ainda ganhar dinheiro com isso? E aí, gente, a pessoa reage contra nós. E a reação da pessoa é uma crítica, um julgamento. E só que ela não faz isso de forma consciente, né? Ela não acorda de manhã, olha seu Instagram, vê você super feliz fazendo o que você ama, e aí ela pensa assim: ai, que desgraça essa pessoa! Como é que ela pode ser feliz desse jeito? Como é que ela pode estar lá no Instagram fazendo vídeo? Ai, que raiva que eu tenho dessa pessoa! E vai lá e te manda um direct metendo pau.
Ah, porque é ridículo isso que tu tá fazendo. Ah, porque tu tá aparecendo. Pra que fazer isso? Não precisa disso, virou uma blogueira. A pessoa não faz isso, gente. Até tem pessoas que fazem, mas eu prefiro acreditar que não tem. A pessoa não faz isso porque ela realmente quer lá te prejudicar, quer te fazer mal. Ela faz isso porque a dor interna dela, o desconforto em te ver é tão grande que ela inconscientemente te manda uma mensagem, te critica, te agride. Mas não é consciente, não é intencional com o objetivo de te prejudicar. Ela realmente acredita que aquilo tá certo, que ela tem que te avisar, que tem alguma coisa errada, que você precisa enxergar isso, você precisa enxergar esse problema, esse defeito, esse erro. Percebe? Não é algo que ela faz com intenção ruim. Ela realmente acredita que ela está te avisando, que ela está te ajudando. Só que, gente, nesse momento a gente tem que... Eu sempre gosto de imaginar que tem uma casca em volta de mim. Como se tivesse um globo de luz dourada na minha volta. Isso tem um pouco a ver com física quântica, energia, eu não vou entrar nesse assunto, mas eu prefiro criar uma proteção em volta de mim. E aí a pessoa fica com os questionamentos dela, com os problemas dela, com as dificuldades dela. Eu estou aqui com a minha verdade. E isso tudo significa o quê? Eu gosto de dar um nome para isso. Existem as pessoas que vivem na zona morna, né? A maioria das pessoas vivem na zona morna. O problema, gente, o que é uma pessoa na zona morna? É uma pessoa que não se expõe, é uma pessoa que não se posiciona, é uma pessoa sem graça, né? É uma pessoa que vive a vida no modo automático. Só que as pessoas, de um modo geral, não gostam de pessoas mornas. Ninguém gosta de uma pessoa sem graça. As pessoas gostam de pessoas quentes ou pessoas frias. As pessoas gostam de polaridades extremas. Uma pessoa muito quente ou uma pessoa muito fria. Um café quente ou um café gelado. Dificilmente alguém gosta de um café morno, né? Ou eu gosto de tomar um café quente ou eu gosto de tomar um café gelado. Ou eu gosto de tomar um chimarrão quente ou eu gosto de tomar um tererê gelado. As pessoas gostam de pessoas que possuem posicionamento, personalidade, que sabem o que querem, que mostram a que vieram. E só que quem vive naquela vida morna, ela não é criticada, ela não é julgada, né? Ela fica lá naquela caixinha dela morna. Mas em contrapartida, ela não recebe crítica, ela não é julgada, ela não é apontada, ninguém chega perto dela. Só que essa pessoa também não faz diferença no mundo, gente. Essa pessoa, ela não constrói uma história que lá no futuro ela vai olhar para toda a caminhada dela e vai sentir orgulho. E vai dar risada também de todos os tropeços que ela deu, de todas as dificuldades que ela passou. Mas que agora ela é forte, ela tem resultados, ela tem sucesso. A pessoa morna não vai alcançar o sucesso, não vai se orgulhar, não vai ter uma história engraçada para contar para os filhos, para a família, para o marido. Essa pessoa não vai ter história na sua vida. Só que aí, como eu falei agora há pouco, a pessoa morna, ela se sente incomodada com essa pessoa quente ou fria. Ela se incomoda demais. E aí ela sente raiva, ela inveja, né? Ela acha que a gente está se exibindo. Por quê? Porque essa pessoa não consegue, gente, sair do lugar. Então a gente incomoda. Entenda, quando você começa a viver verdadeiramente aquela vida que você deseja, você incomoda, você passa a incomodar. Então, quando você faz uma postagem, quando você faz um stories e você recebe uma crítica, saiba que você está no caminho certo. Saiba que agora você está indo bem, porque você está incomodando.
O outro só te critica porque aquela dor dentro dele é tão grande que ele precisa externalizar. E aí, a forma de externalizar é te jogando uma bomba, né? É te jogando uma crítica. Tem gente que comenta, às vezes, no post de pessoas: eu não tenho tempo para ler essas bobagens. Bom, mas a pessoa perdeu tempo lendo aquilo ali e ainda perdeu tempo comentando. Ou seja, aquela crítica interna é tão grande, aquela zona morna tá tão grande na vida dela, que ela tem que externar. E aí ela entra no teu post, ela lê o teu post e ela ainda comenta de forma negativa. Se ela usasse esse tempo para cuidar da vida dela e para sair da zona morna e ir para a zona quente ou para a zona fria, ela estaria muito mais feliz. Mas saiba que sim, é muito desafiador a gente sair da zona morna, porque a gente vai lidar com as nossas imperfeições, a gente vai lidar com os nossos defeitos, a gente vai ter que enxergar nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Eu lembro que quando eu comecei a vir aqui, fazer lives, fazer vídeos, eu já não vivia na zona morna há muito tempo, porque eu já tinha meu escritório, eu já fazia vídeos, né? Eu já fazia stories, já tava lá todo dia correndo atrás dos meus clientes, criando processos, enfim, desenvolvendo o meu escritório. Então eu não estava mais na zona morna. Só que vir pra cá fazer uma live, contar uma dificuldade que eu havia passado, me expor, né? Porque estar aqui é se expor. Nesse nível eu tava na zona morna. Eu pensava, mas eu vou lá me expor, vou contar algo ruim que aconteceu comigo, uma dificuldade que eu passei. Eu vou ser mal visto, eu vou ser julgada, né? Até mesmo cuidar mais da minha própria imagem. Eu vou lá escolher uma roupa bonita, uma roupa que eu me sinta bem, me maquiar. Que saco né? Que saco ter que levantar, fazer uma maquiagem, escolher uma roupa legal. Só que tudo isso faz parte da sua imagem. Tudo isso faz parte do seu empoderamento. Para você chegar perto de pessoas que são assim, que estão vivendo na zona morna, que vêm nos criticar, quando você chega empoderado, dono de si, essa pessoa não tem nem coragem de chegar perto. Essa pessoa não tem nem coragem de criticar. Porque você afasta ela, tanto com a sua energia, quanto com o seu posicionamento. Então é isso que a gente tem que fazer, gente. Nós temos que ficar bem conosco. E se ficar bem com você é se arrumar melhor. Se ficar bem com você é estudar um pouco mais, é gravar um vídeo, porque você ainda não conseguiu gravar seu primeiro vídeo. Encontre as suas estratégias para você sair dessa zona morna e entrar para a zona fria ou para a zona quente. Porque senão você não vai construir a história que você sonha construir. Senão você vai ficar nesse julgamento interno constantemente. A arquitetura vai se tornar cada vez um fardo maior. Porque quando a gente fica na zona morna, a gente fica dentro de nós. E aí a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que fazer tudo, a gente tem que cuidar de tudo. E aí entra um novo cliente no seu escritório, aquele cliente se torna um fardo. Porque você não se diverte com aquele cliente. Você marca uma reunião, você vai lá, sai correndo às pressas, não consegue se arrumar direito, sai de mau humor, porque você não aguenta mais. Você passou horas e horas projetando, você dormiu tarde. A vida na arquitetura passa a ser um fardo muito facilmente. Então, quem sabe enxerga as possibilidades, enxerga o seu negócio de forma mais leve. Eu tenho uma reunião amanhã. Acorda, toma um banho bem confortável, se arruma bem linda, bem lindo, porque os homens também precisam se cuidar, gente, não são só as mulheres. Ontem mesmo eu recebi um depoimento de um colega que falou que foi lá, se arrumou, escolheu uma roupa bonita e recebeu vários elogios. Gente, nós precisamos disso para nos sentir bem, para continuar. Então, torna a arquitetura algo mais leve. Se você está com muito trabalho,
De repente está na hora de você contratar alguém. Se você tem medo de não conseguir pagar esse profissional, contrata um freelance. Paga essa pessoa de acordo com as tarefas que ela vai realizar. E aí você cobrou do cliente um valor X, vai sobrar um valor para você, vai sobrar um valor para o freelance, vai sobrar um valor para as contas. Isso, claro, se você está cobrando do jeito certo. Mas sai um pouquinho, sai dessa casca morna e vem para a casca das pessoas quentes e das pessoas frias. Que você não vai se arrepender, que você vai se orgulhar das histórias que você vai lembrar no futuro, vai lembrar que você vivenciou, das conquistas que você alcançou. Pessoas não gostam de pessoas mornas. Pessoas gostam de pessoas quentes e frias. É dessa forma que você começa a se destacar aqui na carreira. Não é só sobre arquitetura, é sobre você estar bem com você mesmo. É sobre você acreditar no seu potencial e acreditar que você também pode. Porque o seu lugar tá lá. Pode ter certeza. O seu lugar também tá lá.